Ah, Quando a gente iniciou esses trabalhos, lá em março de 2020, nós fizemos a primeira reunião. A gente tinha por hábito sempre fazer um pequeno bate-papo, né, uns 10 minutinhos, às vezes menos, às vezes um pouco mais, sobre algum assunto importante, porque a espiritualidade nos inspirava. E já há algum tempo a gente não vem fazendo isso, mas hoje a gente vai fazer. Eu estava pensando sobre a questão a gente fala muito na questão do sofrimento e da dor que a gente vive, e o sofrimento e a dor são colocados como necessários para que o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E, de certa forma, são. Né? Se a gente considerar que é um remédio amargo, que a gente precisa experimentar, e que o resultado do uso desse remédio é a nossa cura, é a nossa melhora. Mas quem determina esse sofrimento e essa dor? Né? Porque se a gente imagina que Deus é perfeito, se a gente acredita que Deus é perfeito, e que tudo que Ele faz é por amor, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, de forma alguma caberia, pelo menos na minha cabeça, entender que Deus faria alguma coisa que gerasse mal. Né? Então, esse mal ele vem de outra origem que não a vontade de Deus. E aí existe aquela corrente que diz que a lei de Deus é automática, e no momento que você faz alguma coisa que a contraria, ela vem e cobra, né, o que foi feito. Mas, da mesma forma, no momento que Deus criasse suas leis, e essas leis fossem automáticas, e essas leis criassem o mal, da mesma forma, Deus estaria criando o mal, pois Ele criou a lei que gera o mal. Né? Então, da onde vem, na verdade, esse mal? Né? Da onde vem essa dor, esse sofrimento? Por que a necessidade dessa dor e desse sofrimento? E aí, eu lembro de uma psicografia do Chico Xavier, de uma menina que estava dentro do prédio do edifício Joelma, em São Paulo, durante um incêndio, e que veio a falecer, né, consumida pelas chamas do incêndio, como algumas centenas de pessoas, né, morreram naquele incêndio. E ela conta que no momento do desencarne, quando ela e outras pessoas estavam presas num lugar, no andar onde eles estavam, sem saída, né, e que antes mesmo do fogo alcançar os seus corpos, eles já tinham saído do corpo. Então, na verdade, ali não houve um sofrimento físico, né, do corpo sendo queimado. Né? Ela, na verdade, o que ela experimentou ali foi o medo e o terror, né, de ser queimada. Né? Então, foi, vamos dizer assim, uma dor emocional e não uma dor física. E qual é a diferença disso? Vou citar um outro caso, que foi o incêndio que teve num circo em Niterói, na década de 60, se não me falha a memória, e morreram também algumas centenas de pessoas, e que numa psicografia de Chico Xavier esclarecem que aquelas pessoas que morreram naquele incêndio, que muitas não morreram por causa do incêndio, mas morreram pelo pânico gerado nos animais do circo, que fugiram descontrolados no meio da multidão que corria, né, e foram pisoteados e mortos pelos animais e não pelo incêndio propriamente dito. Então, nessa psicografia dizia que essas pessoas elas tinham passado por aquela experiência, porque na época dos romanos, na época de Cristo, enquanto se faziam naquelas arenas, né, se colocavam os cristãos para serem devorados pelos leões e tudo,
essas pessoas ficavam nas arquibancadas, né, se divertindo com aquela situação, com aquilo que estava acontecendo. Então, a forma deles resgatarem isso era passando por uma situação semelhante. E nunca me agradou também essa explicação, isso para mim também, de certa forma, não fazia muito sentido, porque se iria se promover uma situação em que iria gerar esse sofrimento e que essa situação dependeria, por exemplo, como foi o caso do circo, de um funcionário que, por estar descontente com o patrão que o havia mandado embora, né, bebeu, se embriagou e, bêbado, resolveu tacar fogo no circo. E essa pessoa, então, passa a ser o agente do mal, e Deus não criou ninguém, não criou nenhum espírito para que seja agente do mal. Nos criou a todos para que nós todos possamos crescer e ser felizes. Esse é o objetivo. Então, essa teoria também nunca me fez, nunca me satisfez. E aí, lendo hoje aqui um trecho do Evangelho, que seria no capítulo 5, onde fala bem-aventurados os aflitos, numa parte que fala justamente das causas anteriores das aflições, no item 7, ele fala que o mal que a gente criou, né, é o mal que a gente precisa experimentar. Né? Mas experimentar não a dor física daquele mal, porque se nós formos capazes de gerar um mal, é porque nos faltou a virtude que nos impediria de fazer aquele mal. Então, se eu fui egoísta, né, se eu fui avaro, enfim, seja qual for a minha imperfeição que me fez gerar aquele mal, é porque em mim faltou alguma coisa que me despertasse a empatia, me despertasse a amorosidade, me inspirasse o respeito pelo próximo e que me impedisse de fazer aquilo. Né? E aí, aquele mal que gerou aquela dor, aquele desconforto, aquela situação na qual eu me comprometi, no momento em que eu passar por uma situação que provoque as mesmas situações, vamos dizer assim, emocionais, não as situações físicas, mas as mesmas situações emocionais, eu posso, então, ter a oportunidade de compreender o que me faltava e por que eu me comprometi. Entende? Então, para ficar mais claro, vou citar um exemplo de uma família espírita, onde a mãe e a filha pertenciam a um grupo espírita, a uma casa espírita, e ela era bastante importante, tinha bastante atividades dentro da casa, era bastante respeitada dentro da casa, e essa pessoa, num determinado momento, ela teve um problema de saúde, um AVC muito, muito severo, e ela ficou presa a uma cama, né, sem conseguir se movimentar, né, mas absolutamente lúcida. E a filha precisava cuidar dela, alimentava, dava banho na cama, enfim, todos os cuidados para que ela não passasse por um sofrimento maior. E a filha via, às vezes, na mãe, né, pela expressão do olhar da mãe, e muitas vezes surgia uma lágrima, ou muitas vezes surgia um brilho diferente, e ela então entendia que a mãe naquele dia estava triste ou estava alegre, por conta da expressão do olhar. Ela se perguntava por que Deus estava fazendo isso com a mãe dela, uma pessoa tão boa, uma espírita tão ativa, que ajudava tantas pessoas, e por que ela estava passando por aquilo. E essa situação durou alguns anos. Né? No final de alguns anos, a mãe desencarnou, ela ficou até aliviada, se sentiu aliviada, porque interrompeu o sofrimento da mãe, e ela guardou um rancor, uma mágoa de Deus,
né, por conta de ter deixado ela sofrer esse tempo todo. Até que chegou o dia em que ela também desencarnou. Ela continuou na lida espírita, né, trabalhando na mesma casa, ajudando as pessoas, até que um dia ela desencarnou. E quando ela desencarnou, quem veio recebê-la foi a mãe dela. E a mãe dela estava super bem, né, já enganjada nos trabalhos, né, do outro lado, né? E aí veio recebê-la com toda a alegria, com toda a felicidade, né? E aí mataram a saudade, e no momento seguinte a filha perguntou para a mãe: poxa, mãe, até hoje eu não entendi por que você teve que passar tantos anos ali presa naquela cama, naquela situação lúcida, vivendo todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, né, de ter que tomar o banho, de ter que fazer seu asseio, a limpeza, alimentar e tudo, né? E aí a mãe falou para ela: filha, esse era o remédio que eu precisava, porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Apesar de ser espírita, apesar de toda a compreensão, eu tinha dentro de mim um orgulho muito grande. E a forma de eu compreender esse orgulho, de reconhecer esse orgulho e de aprender a me livrar desse orgulho, foi passar por essa experiência. Então, na verdade, as dores que nos convidam ao crescimento é o remédio que nós precisamos e é o que vem despertar a nossa atenção para o que nos falta, e não porque nós fizemos uma coisa errada, matamos alguém ou enganamos alguém, que nós vamos ser mortos da mesma forma ou ser enganados da mesma forma. E alguma experiência que pode ser de outra ordem, mas que venha a desenvolver situações onde nós possamos reconhecer aquilo que nos falta, as virtudes que nos faltam, isso é que vai nos fazer crescer. É esse o remédio, é essa a dor a que somos convidados a vivenciar. Se nós somos muito teimosos, o remédio precisa ser mais forte. Se nós formos menos teimosos e buscarmos com mais compreensão entender que o que a vida nos oferece, pela misericórdia de Deus, é o que nós precisamos vivenciar e experimentar, isso vai nos ajudar a passar pelas dores que precisamos passar, sem transformar essa dor em sofrimento, mas transformando essa dor num aprendizado que nos falta, nos ajudando ao crescimento. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Para